Estamos aqui com um dos candidatos a prefeito, o senhor Adair Rabelo. Adair, gostaria de agradecer a presença, por você ter aceito o nosso convite do sindicato. A impossibilidade de fazer uma assembleia com todos os servidores para apresentar a proposta de todos os candidatos nos levou a entrevistar um a um. E aí todas elas vão ser jogadas no Face para que todos os servidores possam ouvir a proposta dos futuros candidatos e analisar aquela que é melhor para nós. Então, Daí, muito obrigada pela sua presença. O fato de você estar aqui já mostra o respeito que você tem pelo servidor. Olha, eu que agradeço o convite, fico muito satisfeito de estar aqui para poder falar um pouquinho a respeito do nosso servidor. Também tem lá a minha esposa, minhas 3 irmãs que são funcionárias públicas e todas elas são filiadas ao sindicato. Inclusive faz questão de toda a Assembleia vir e votar nas decisões do sindicato. Isso, muito bem. Então, Daí, a primeira pergunta é, uma coisa que preocupa muita gente é a questão do Alexandre Prévio. Nós sabemos que o Instituto de Alexandre Prévio vem afunilando seus recursos, sendo um dos motivos desse afunilamento a não realização de concursos públicos. E o outro também seria a falta do repasse integral dos valores devidos pelo Executivo. Caso você seja eleito, quais são as ações imediatas que você irá tomar referente a esse problema que o Instituto vai sofrendo hoje? Olha, é um problema que também me preocupa muito, porque esse fundo é um fundo do funcionário, amparar o funcionário quando ele aposenta. E a gente tem que cuidar disso com muito carinho, porque já contribuíram e têm o direito de receber suas aposentadorias corrigidas e de acordo com a lei. Mas as medidas que nós pretendemos tomar e vamos tomar, primeiro é de fazer um levantamento e ver realmente qual é a dívida que a Prefeitura deve para o Alex Prévio. E a gente vai tentar nos primeiros meses, como a arrecadação é boa, já diminuir bastante essa dívida e fazer todos os esforços, enxugando despesa de um lado do outro, para poder colocar em dias. E nas folhas que serão pagas a cada mês, será feito o cheque para o servidor e o cheque para o Alex Prévio, para que não fique nenhuma coisa para trás e como sempre deixado. Mas pelo menos uma coisa a gente há de se dizer, que embora a Prefeitura esteja devendo, mas quando pagar, deve pagar corrigido. Então o prejuízo não vai ter prejuízo porque vai ser corrigido. E essa questão aí do concurso público, eu acho que nós temos que fazer o concurso público no primeiro ano, porque hoje tem um déficit muito grande de funcionário na educação, na varrição de rua, nos auxiliares civis gerais. Então a Prefeitura hoje aumentou muito a cidade, aumentou o trabalho, então precisa também do concurso para adequar os servidores com a quantidade de serviços que precisa prestar para a sociedade. Isso. A segunda pergunta, Daí, é em relação ainda também ao Instituto. O Instituto da Previdência Municipal ele tem o seu próprio regimento, porém, a composição da diretoria ela tem a indicação do Executivo. Tendo em vista que durante a sua gestão, caso você seja eleito, haverá uma nova eleição dessa diretoria, quais serão os requisitos que serão determinantes para a indicação desses novos membros para compor essa diretoria? Olha, eu acho que o primeiro requisito é a questão técnica e a pessoa querer também, né? Agora, em todas essas medidas que fossem tomadas a favor do funcionário público, será ouvido o sindicato, que a gente vai passar a missão do sindicato de colher uma proposta boa, que seja boa para a Prefeitura e que seja boa para os funcionários, que seja boa para o sindicato. Porque nessas questões de indicação de uma pessoa ou de outra, eu acho que a força maior não seria nem da Prefeitura, mas sim dos servidores públicos, porque eles vão escolher alguém que vai zelar do seu dinheiro, alguém que vai aplicar bem o seu dinheiro, para que os servidores fiquem garantidos. Porque se começar a ter gerência política e ter outra gerência, não vai funcionar. Então, a questão vai ser técnica e a gente vai procurar resolver da melhor maneira possível, junto com o sindicato e com os funcionários públicos, para que a gestão seja boa e eficiente. Durante a atual gestão, essa gestão agora do Ronaldo, nós não conseguimos, Adair, fazer a reformulação do plano de carreira dos servidores. Mas alguns artigos do plano de carreira, eles já foram inseridos e outros a gente conseguiu modificar, na medida do possível. Sempre com a participação do sindicato, dessa entidade, e também de outros servidores. Porém, o plano não está pronto. Ele necessita de uma reformulação quase que por completo.
tendo em vista que o servidor valorizado desempenha suas atividades com maior satisfação. Sobre essa necessidade da reformulação, caso você seja eleito, haverá o comprometimento dessa reformulação com a participação do sindicato? E após a gente conseguir essa reformulação, o encaminhamento para aprovação também será imediato? Olha, Giovana, eu vou ser muito franco e aberto com você. Eu vou ser eleito. Primeiro ponto. Segundo ponto, eu, no meu próprio programa de governo, eu já falo de fazer um plano de cargo e salário justo e bom para todos os servidores. Porque hoje, dentro da educação, tem um professor que ganha um teto aqui em cima e tem outro que ganha aqui embaixo. Eu acho que a gente tem que fazer um plano mais justo para todo mundo. Porque o nosso plano de cargo e salário está uma coxa de retalho. Ele tem mais emenda, talvez as emendas já maquiou ele todinho, que hoje você não pode se dizer que tem um plano de salário. Hoje é você correndo atrás para ver uma lei, para ver outra, para poder fazer um requerimento de um benefício. Então nós vamos fazer o plano de reforma desse estatuto e essa reforma será ouvida o sindicato vai estar presente em todas as ações, nós vamos nomear uma comissão da prefeitura, o sindicato participa e nomeia uma comissão da Câmara. Assim que for feita a reforma, de acordo com a vontade, tanto dos servidores, como da prefeitura, como também da Câmara, será encaminhado para a Câmara para a votação. Porque esse plano foi feito lá atrás, de lá para cá, a lei mudou, a sociedade mudou, as exigências mudou, as obrigações mudou, então a gente precisa que os funcionários tenham tranquilidade para trabalhar. E hoje eu vejo muito déficit da parte patronal e como nas promoções que tem aí. Tem uma promoção, o funcionário qualificou, fez um curso, e aí precisa de uma promoção, que seja horizontal ou vertical, ou subir a letra. Aí o que acontece? Vai lá para a prefeitura e fica lá 1 ano, 2 anos, e depois é preciso pedir para um vereador ou para um político interceder a favor do funcionário público para ele receber um direito que ele já tem adquirido. Então, dentro desse plano de cargo e salário, nós vamos colocar que isso seja automático. O advogado, o assessor jurídico deu o parecer jurídico, a comissão deu o parecer que está legalizado, não precisa de nenhum vereador, de nenhum político, nenhum padrinho fazer gestão com o prefeito para assinar isso aí vai ser automático. Verificou todos os pontos, está legal, o próprio secretário pode deferir e no mês seguinte o funcionário vai receber o que ele tem direito. Muito bom. Em nosso quadro de servidores, é crescente a busca pela qualificação profissional específica na área de atuação, por parte do próprio funcionário. Alguns gestores já reconheceram a capacidade de servidores frente às secretarias. Hoje a gente tem a Janaína, que é a secretária da Saúde, que é servidora efetiva. Em outras gestões também já tivemos alguns. Mesmo sabendo que os cargos de chefia são da confiança do gestor, caso você seja eleito, haverá também um reconhecimento da sua parte aos servidores efetivos frente a essas secretarias? Olha, essa é uma luta que desde o primeiro mandato eu tive, de valorizar os servidores do Estado e sempre colocar eles nas funções de destaque, porque 2 pontos. Se você trazer uma pessoa de fora, você vai onerar a folha de pagamento da prefeitura. E se você pegar um de dentro, você vai melhorar o salário dele e vai dar oportunidade para ele trabalhar e não vai vir aquele de fora para poder inchar a prefeitura. E isso, no governo do Ronaldo, a gente pode dizer que ele valorizou muita gente. Então tem secretários, tem outros cargos de chefia que poderia ser ocupado por comissionados e que é ocupado pelo servidor efetivo. Então, no nosso governo, nós vamos colocar a maioria, dentro do possível, de pessoas efetivas nos cargos de chefia e também até nos cargos de secretarias. De primeiro e segundo escalão de secretarias. Porque uma das coisas principais que nós precisamos fazer é melhorar o salário do servidor público. Porque ainda tem servidor que ganha salário mínimo, e isso é inadmissível nessa época que nós estamos. Então, se eu for lá dentro da saúde, e conversar com o secretário de saúde, assim, indica para mim 3 nomes aí de pessoas efetivas, e eu vou escolher um junto com aquela pessoa. Eu já vou
economizar um dinheiro de um secretário que não faz parte do quadro, porque aquele que for secretário vai ter o salário de secretário. Então já vai ser uma economia que nós precisamos de mais de economia. E com isso valorizando o servidor efetivo. Então eu tenho a intenção de poder buscar o servidor público também para assumir secretaria, subsecretaria, se for o caso, e alguns outros cargos de destaque no governo. Porque eu acho que a prefeitura hoje, sem o prefeito, ela pode ficar aí uns 30 dias. Sem os funcionários, não fica nem meia hora. Então a gente tem que buscar a qualificar o funcionário para cada área que ele atua, porque nós também precisamos que o funcionário esteja qualificado para desempenhar bem a função e até mesmo no atendimento ao público, porque às vezes tem pessoas que vai atender diretamente ao público e não atende bem. Talvez não é nem porque a pessoa não queira, é o jeito dele e ele não teve a qualificação. A partir do momento que tiver essa qualificação, vai poder ser melhorado no salário, vai ser melhorado no rendimento da mão de obra dele e vai agradar a comunidade que vai lá receber o serviço. Então, eu tenho dito que no nosso governo, eu quero dar oportunidades para o funcionário público. Aquele que quiser trabalhar, que quiser ajudar o governo, também vai ser melhorado seu salário e vai estar com a gente na linha de frente para uma Alexandra melhor. Porque hoje nós precisamos de muita economia, de muita força e de muita boa vontade dos servidores efetivos para ajudar a gente a administrar a cidade. Tendo em vista que em outras gestões anteriores o salário de algumas categorias era abaixo até do mínimo estipulado pelo governo federal, e essas categorias recebiam em forma de complemento salarial, nessa atual gestão do Ronaldo, uma negociação do sindicato junto com o atual gestor, nós conseguimos atualização dessa tabela. Né? Então, hoje, a menor categoria até recebe um pouquinho a mais que o salário mínimo. Foi uma negociação que nós fizemos. Mas o que realmente atrapalha é a questão da database. Então, porque a database do servidor da prefeitura é o mês de fevereiro. Dos profissionais do magistério, que são os professores, por ser um piso, a database é janeiro. O não comprometimento, não pagamento na database, ela gera retroativo. E nós temos aí um problema seríssimo, que depois a gente vai ver especificamente do magistério em relação ao retroativo. Haverá, caso você seja eleito, haverá um comprometimento de respeitar a database do servidor? Olha, Giovana, eu sempre tenho brigado por isso. E a minha luta já é antiga, né? Porque eu tenho muito tempo de mandato de vereador, quase 24 anos, e nesse tempo sempre eu defendi a favor de todos os reajustes que chegam a ser aplicados imediatamente. E eu, como administrador da Câmara, eu faço isso. Todas as vezes que eu fui presidente da Câmara, os reajustes do servidor da Câmara foram dados em dias, os repasses para os institutos foram feitos em dias. E lá na Câmara, ninguém ganha salário ruim, lá o salário para a Alexandra é um salário razoável. Não é o bom que todo mundo merece, mas é muito melhor que eu tenho prefeitura. E nós queremos que nenhum servidor receba só o salário mínimo, e nem só R$10 a mais. Queremos que todo mundo tenha um salário melhor para que a gente possa também cobrar mais o serviço. E nessa questão do Alex Previ, os reajustes serão dados na data base, no dia certo, para a gente não ficar com essas diferenças atrasadas. Porque hoje eu sei que tem uma diferença lá, mais de R$1 milhão que os professores têm. Agora vocês imaginam, se a gente entrar lá e não tiver o cuidado de adequar toda a folha, de planejar toda a folha, de planejar o recolhimento do instituto, vai sempre continuar o problema. E eu quero entrar na prefeitura para poder fazer diferente do que todos fizeram. E como exemplo, embora a Câmara seja pequena, vocês podem pegar a minha atuação na Câmara, que foi feito tudo rigorosamente em dia. E eu luto e vou lutar e conto com o apoio dos funcionários para que a gente possa carregar tudo isso em dia. Hoje, se for pedir um levantamento, a prefeitura não sabe quem deve sindicato. Então, e não sei, o sindicato antes que o Alex Previ. Para o Alex Previ e para os servidores. E para os servidores. A prefeitura não sabe quanto. Então, a primeira medida que a gente tem que fazer é fazer esse levantamento. E se for o caso, logo no começo, a gente parcelar tudo isso em 48 vezes. 48 vezes vai dar um pouquinho para a prefeitura pagar, cada funcionário vai receber um pouquinho,
Mas você acerta a diferença e daí para frente, toda data base, você faz a lei e aprova o reajuste, tem que aprovar. Aí nós vamos começar no caminho certo. Nem que a gente tenha que enxugar uma coisa aqui, enxugar outra coisa ali. Mas o direito e o salário do servidor, isso para mim é sagrado. Porque eu a vida inteira fui trabalhador e eu quero que seja assim comigo. Então, se eu for chefe, vai ser assim com os servidores da prefeitura. E aí, com essa resposta, você já até respondeu a próxima pergunta que eu faria, que era exatamente a questão do parcelamento. Né? Como nós já vimos anteriormente, o não cumprimento da data base, ela gera um desgaste tanto para o servidor, que deixa de receber, né, e cria essa insatisfação, e também para o executivo. Pois o trabalhador não tem o reajuste, e o executivo, com a lei de responsabilidade fiscal, que proíbe a ultrapassar 54% da receita com a folha de pagamento, acaba gerando uma dívida que depois fica inviabilizado o pagamento integral. É o que acontece hoje, que a prefeitura hoje deve um retroativo aos professores 6 meses do ano de 2013, o ano de 2014 na íntegra, 2015 na íntegra e 2016 até a presente data, mês de setembro, mas vai findar mais um ano. Então são 3 anos e 6 meses de retroativo atrasado para os professores. Que provavelmente, a gente sabe que a verba que vem do Fundeb, ela mal dá para pagar a folha de pagamento da educação. Então é necessário que seja pago com o complemento. Mas o complemento ultrapassa também os 54%. Então, são 2 problemas que nós temos. Nós entramos, até o sindicato entrou com mandado de segurança para reaver o pagamento desse retroativo. Até o presente momento a gente não tem uma resposta, mas ela vai ter que ser paga. Né? E qual seria a fórmula mágica para a prefeitura quitar essa dívida com os professores? Olha, eu acho que nas coisas basta gerir com cuidado. Fórmula mágica não existe. Essa fórmula não existe. Mas o que nós podemos fazer? Nós temos tantos secretários, vamos dizer 15 secretários. Se a gente precisar de enxugar, tem que enxugar. Nós temos mais uma quantia de cargos comissionados. Se a gente precisar de enxugar, tem que enxugar. Se você enxugou lá no funcionário, o limite de gasto vai cair. O limite caindo, é possível negociar aqui em 48 meses, que é dentro do governo, porque quando eu sair eu quero entregar tudo quitado, e com isso você vai poder dar esses retroativos, e aí é só levar todo ano. Chegou o aumento, você chama o sindicato, faz as conversas que tiver que fazer e manda a lei para a Câmara e já paga no mês seguinte, igual eu tenho feito na Câmara. Porque se a gente ficar com medo de enfrentar o bicho, a forma não vai aparecer. Nós que temos que criar essa forma. E o que é a forma? É economizar, aonde economiza, aonde vai fazer o efeito no percentual, que é nos cargos funcionários, que é na secretaria, que é nos médicos, que você pode fazer um concurso público também para médico, que ele vai sair do índice que pesa lá, porque no concurso público ele vai receber menos do que recebe como plantonista, e é possível rever. E por outro lado também, é você fazer investimento na cidade. Se você tiver um asfalto de qualidade, tiver uma rede de esgoto aqui, vai vir muitos prédios, vão construir prédios aqui, vai aumentar a arrecadação de IPTU, vai aumentar as arrecadações de outros impostos, ISSQ e outros, que vai elevar a quantidade de dinheiro. Elevando a quantidade de dinheiro, automaticamente o índice cai. O que a gente não pode é sempre ficar fugindo e jogando desculpa numa coisa e outra. Temos que sentar, chamar um contador, mas não queremos forma mágica, queremos uma forma que resolve. E essa é possível de fazer desde que tenha coragem de tomar as decisões. Se nós vamos fazer concurso público para professor, se nós vamos fazer concurso público para outra coisa, vai ter que diminuir de uma maneira ou de outra os cargos comissionados. Se nós queremos uma administração eficiente, precisamos também de enxugar a secretaria. Porque hoje nós temos, todos são pessoas capacitadas que estão lá, mas tem secretaria que não tem a estrutura que o secretário merece. E talvez a prefeitura não dê conta de dar essa estrutura. Então é melhor enxugar e criar subsecretaria para agasalhar tanto os companheiros como aqueles que a gente precisa de agasalhar, alguns técnicos que a gente precisa, que talvez não tenha no quadro, e com isso você vai abaixar o índice. Abaixando o índice, vem cá o sindicato, vamos aqui, dou conta de pagar em 48 vezes. Vocês topam? Top. Manda um projeto para a Câmara, resolve a situação. Mês de janeiro, pagou funcionário a R$ 1.500, R$1,5 milhão
o pagamento de todo mundo, a folha. Aí você vai lá, gerou quanto? Gerou 200 mil de Alex prévio, gerou mais 20 mil de INSS. Faz o cheque aqui do 1,5 milhão, autoriza o pagamento, faz um 200 que manda o Alex prévio e faz o outro que manda para o INSS. Porque se eu começar desse jeito, aí eu vou ter um planejamento de quanto eu posso gastar com folha, de quanto eu posso gastar com patrola, quanto eu posso gastar com limpeza pública. Então, eu vou fazer o norte onde vai dar. Agora, a mágica é aproveitar o funcionário público e o funcionário público também topar a trabalhar para ter um melhor salário e para prestar um bom serviço para a sociedade. Aí nós conseguimos tirar a eleição do buraco. Agora, se eu chegar, começar a querer ser ditador, começar a ligar com o corpo, eu só vou ter inimigo dentro da prefeitura. Eu quero, é todo mundo amigo, eu ganhando, eu vou precisar de todo mundo para me ajudar, porque eu tenho certeza que todos os servidores da prefeitura, sem exceção, também querem ver uma eleição limpinha, quer ver um hospital arrumadinho, quer ver as estradas da zona rural arrumadas, quer ver uma escola funcionando bem. Então nós temos que ter uma parceria entre nós. E a conversa vai ser primordial neste caso. Caso você seja eleito, o sindicato será um parceiro seu, né, que nós representamos todos os servidores. Queria agradecer a Mas eu queria fazer mais uma ou duas propostas. Pois não. Eu gostaria de fazer uma proposta aqui para os trabalhadores classais, especialmente da garagem. Quando nós ganharmos a eleição, nós vamos fazer uma coisa que eu não devia fazer essa promessa, já devia ter sido feito. Vamos comprar um uniforme para todo trabalhador trabalhar uniformizado, escrito prefeitura atrás, dar o calçado próprio para o serviço dele, porque você passa na rua, tem um trabalhador trabalhando, às vezes está lá no meio da rua, não tem uma placa sinalizando, não tem um uniforme sinalizando, o cara não sabe se é um cidadão comum que está ali no meio da rua. Então nós precisamos de uniformizar os nossos trabalhadores, para que o povo veja, isso aqui é funcionário da prefeitura, vamos respeitar ele, vamos dar uma força para ele, vamos dar uma aguinha gelada para ele, então não precisa disso. A outra é na questão da aposentadoria. Como a gente sempre precisou de aposentar gente, de fazer concurso, para que as coisas continuem rodando e fundando, é dos servidores que trabalham com alta periculosidade, eu sou meio ruim de falar isso, que trabalham em serviços insalubres e que trabalham na saúde. Tem diversos julgados e tem diversas pessoas aposentadas com 25 anos de trabalho direto naquela área. E, a partir de janeiro, nós vamos mandar esse projeto de lei para a Câmara, que o trabalhador que trabalha nessa área vai aposentar com 25 anos de idade. Porque eu vou mandar o projeto para a Câmara, 25 anos de contribuição. Então é o seguinte, eu vou mandar o projeto para a Câmara e a Câmara vai aprovar e com certeza nós vamos poder dar mais esse apoio para os servidores. Porque aonde trabalha, aonde tem o risco, ele não pode levar 35 anos para aposentar. E se fosse uma coisa que eu tivesse que inventar, não, mas vocês podem buscar que já tem diversas jurisprudências nesse sentido e tem muitas pessoas ganhando da justiça o direito de aposentadoria. E nós temos um aqui no município que foi agora, que é o caso do Severino, que todo mundo conhece. Acabou de ser aposentado com 25 anos de contribuição. Então fica aí a proposta. Daí eu queria então novamente agradecer a presença, né? Obrigada por ter aceito o nosso convite e explanar as suas propostas para que todos os servidores possam conhecer. Te desejo muito boa sorte, né? E se caso você seja eleito, o sindicato será um parceiro do executivo. Muito obrigada. Nós vamos ser eleitos sim. E eu quero agradecer a oportunidade de poder estar dirigindo a cada funcionário público que vai ter acesso a essa gravação e dizer que tudo que nós falamos aqui é possível de fazer, desde que tenha coragem, desde que tenha comprometimento. E nós, alexandrienses, principalmente a classe de professor, tem que ter muito cuidado, porque a política, a administração, ela precisa de experiência, ela precisa de coragem, precisa de determinação e precisa de coragem de trabalhar. E também precisa de muito equilíbrio. Se, caso contrário, pessoas que não têm equilíbrio, que não têm organização, que não têm experiência, que não têm grupo, pode criar um grande problema, não só para o funcionário público, como também para toda a sociedade. Porque se não pagar o pagamento em dia, o mal, ele pega toda a cidade de Alexandre. Porque o trabalhador, quando ele recebe, ele vai no comércio pagar a conta, ele vai fazer suas compras e o dinheiro acaba gerando na Alexandre. E um servidor sem receber é um grande problema para a cidade e para o município. Então, meu compromisso também
é de não atrasar o pagamento e de fazer todas as correções que existir por lei. E muito obrigado pela oportunidade.